Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos aqui de volta com as gravações das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós tivemos um probleminha no equipamento que nós fazemos a gravação e ficamos ausentes aí da gravação da lição número 5 e a lição número 6. Tivemos um problema no notebook e a gente não foi possível fazer a gravação das aulas, então tivemos que ficar aí sem gravar essas duas aulas. Mas graças a Deus estamos de volta aqui com as gravações para nós darmos continuidade à lição desse trimestre que nós estamos estudando, que é sobre os valores do reino de Deus. E nós estamos estudando sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E a lição que nós iremos estudar nesse domingo é a lição número 7, sobre não retribua pelos padrões humanos. Essa eu tenho para mim que é uma das lições mais complexas para se viver na prática. Porque quando somos ofendidos, perseguidos, ou até mesmo quando alguém nos faz mal, pelos padrões humanos, nós correspondemos com retaliação e retribuímos com a mesma moeda, dando troco na mesma proporção ou até mais ainda acima da ofensa que nós recebemos. Então é uma lição que ela nos aperta quanto ao nosso relacionamento, ao nosso padrão, de relacionamento com aqueles que nos fazem mal. Então nessa lição nós iremos aprender que nós precisamos rever a nossa posição de cristãos quando se trata principalmente do nosso relacionamento com quem nos ofende, com quem nos magoa, com quem nos persegue, com quem de alguma forma nos faz mal ou nos traz ou nos dá algum prejuízo. Qual é a minha reação quando estou diante dessa situação? Então, o texto áureo dessa lição diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19 e o versículo 18. A verdade prática diz assim: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, no capítulo 5, versículo 38 ao 48. Nós não iremos ler esses versículos para nós ganharmos tempo no vídeo, mas é muito importante que o professor leia todos os versículos bíblicos, o texto e o contexto, para você se situar dentro da lição. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos fazendo essa gravação num ambiente não revestido acusticamente, num ambiente próprio. Sendo assim, é bem possível que você ouça alguns sons externos, mas nada que venha atrapalhar a ministração ou a gravação e o entendimento da lição. Pois bem, uma vez lida a leitura bíblica em classe que você, professor, vai fazer, o que nós veremos nessa lição? Bom, conforme nós estamos dizendo aqui, Jesus ele dá continuidade ao Sermão do Monte e agora ele vai falar sobre algo muito importante, que é sobre nós não retribuirmos as ofensas, as perseguições e não agirmos com vingança diante de uma perseguição, diante de um mal que a pessoa nos faz, de uma ofensa. Nós não retribuirmos pelos padrões humanos. Porque, como eu disse, pelos padrões humanos, quando uma pessoa nos ofende, quando uma pessoa nos persegue, quando uma pessoa nos faz mal, ou quando uma pessoa ela nos dá um prejuízo, nos padrões humanos, a nossa retaliação ela é o quê? De vingança. É de fazer a mesma coisa ou até mais do que a pessoa fez conosco. Jesus, dando continuidade ao Sermão do Monte, ele vai trazer o ensinamento exatamente contrapondo essa postura em relação à vingança. Então, o que nós veremos nessa lição? Vamos ver
qual que é a postura de Jesus em relação à vingança e à justiça. Para isso temos que entender o que é vingança e o que é justiça. Há uma diferença muito grande em vingança e justiça. E aí vamos ver a postura de Jesus em relação a isso. Vamos ver também, dentro do conceito da vingança, vamos ver os perigos que a vingança representa para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, porque nós vamos ver que a vingança, ela não é natureza do reino de Deus. A vingança não faz parte do reino de Deus. Logo, se nós queremos, como cristãos, fazer parte do reino de Deus, então nós não podemos agir com vingança. Veremos também qual que é o elemento principal para combater a vingança. E Jesus vai mostrar dentro desse texto, ele vai mostrar para nós que existe um elemento que é o único capaz de combater a vingança. Que elemento que é esse? Nós vamos ver nessa lição. Vamos ver também a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Essa perfeição, ela está diretamente ligada a esse elemento principal para combater a vingança. É essa perfeição que Deus espera de nós. Vamos ver que Jesus, após mostrar como nós devemos agir em relação à vingança, ele vai dizer que tudo isso é para que nós sejamos perfeitos conforme o nosso Pai que está no céu. Como ser perfeito como Deus? Que perfeição é essa? Nós veremos então nessa lição também. E por fim, veremos qual que é a postura do cristão em relação à vingança. Como deve ser o nosso comportamento, a nossa postura e o padrão que precisamos seguir em relação às atitudes de vingança. Então são esses assuntos que nós veremos de um modo mais detalhado nessa lição que fala sobre não retribua pelos padrões humanos. Pois bem, no nosso primeiro tópico, então, nós vamos ver que a vingança não é natureza do reino. Nós vamos ver a relação do cristão com esse desejo chamado vingança. E nós veremos neste tópico sobre a vingança e a lei do talião. Veremos a postura dos fariseus com a lei do talião e a vingança. Veremos qual deve ser a postura do cristão em relação à lei do talião e a vingança. E veremos qual a postura de Jesus em relação à lei de talião e a lei de talião e de vingança. Pois bem, primeira coisa que estamos vendo é que a vingança não é natureza do reino. E aí nós vamos ver que sempre existiu a lei de talião. O que é a lei de talião? Começando dizendo que talião não é um homem, não é uma pessoa. Talião é um termo, é uma palavra que significa lei da retaliação equivalente. Então, lei de talião está falando de vingança, está falando de uma retaliação equivalente. Então, o que é a lei de talião? A lei de talião é uma das mais antigas leis que existe, tanto que ela faz parte do Código de Hammurabi, e também essa lei ela foi incluída na lei mosaica. E essa lei ela se baseava num princípio. Qual que é o princípio? O da retaliação equitativa e proporcional. Então os versículos abaixo estão falando de uma coisa só. Então fala olho por olho, dente por dente, conforme a imagem sugere. Então, esse era o princípio da lei de talião. É uma lei que dizia que todas as ações teriam uma reação proporcional e equitativa. Por isso, essa lei ela é incluída na lei de Moisés, e na lei de Moisés ela diz olho por olho, dente por dente. Então, essa lei ela é uma lei que ela pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Por isso é olho por olho e dente por dente. Eu não vou ler algumas citações para ganharmos tempo, mas você, professor, pode ler depois para poder se contextualizar melhor. Então, a lei de Moisés, ela traz o mesmo princípio da lei de talião, que é a lei da vingança, da retaliação equitativa. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, o mal que você fez para alguém, você seria castigado com o mesmo mal. Então, essa lei ela tinha o objetivo
E o objetivo dessa lei era o quê? Era exatamente controlar os excessos provocados pela ira para se buscar vingança. Então, embora essa lei de Talião ela parecia ser um instrumento de vingança, a intenção original dessa lei de Talião era exatamente restringir a vingança ilimitada. Como assim? Exatamente quando uma pessoa ela era prejudicada, ela era ofendida ou um mal era feito para ela, essa lei de Talião ela visava exatamente restringir a retaliação, não deixando que a vítima fizesse uma execução maior que o crime cometido. Ou seja, que ela não viesse a fazer a justiça com as próprias mãos. Então, essa lei, ela visava controlar os excessos, porque uma vez que a pessoa ela era ofendida, ela era perseguida e alguém fazia mal para ela, a tendência é o quê? A pessoa querer retaliar, é querer fazer o mesmo. Então, para que não houvesse excessos nessa retaliação, a lei de Talião, ela controlava exatamente isso. E o que é importante sabermos que essa lei ela não podia ser executada diretamente pela vítima e muito menos por parentes da vítima. Ninguém podia executar a retaliação diretamente. Somente os juízes eram que autorizavam as pessoas a executar essa lei. Então, se alguém foi prejudicado, se foi feito mal para alguém, a lei de Talião, que é a lei da retaliação, da vingança, ela impedia que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Então, o que ocorria? A pessoa ela tinha que levar a situação para os juízes daquela época, que eram pessoas colocadas para julgar o povo, as questões do povo, e pela boca de 2 ou 3 testemunhas, então, seria se confirmado a ação, né, de prejuízo a alguém, de ofensa a alguém, do mal feito a alguém, aí então o juiz ele poderia autorizar que essa pessoa, que a vítima, então, usasse da retaliação na mesma proporção do mal que lhe foi feito. Por isso é olho por olho e dente por dente. Então, se a pessoa, é óbvio que isso era uma ilustração, então, se a pessoa ela tivesse ferido, o olho esquerdo de alguém, a vítima, depois de julgado e confirmado o ato, a vítima poderia também ferir o olho esquerdo da pessoa que o feriu. Isso, então, impedia que as pessoas fossem além da retaliação que deveria ser permitida, que era proporcional e equitativa ao dano que foi feito. Então, essa é a lei de Talião. Pois bem, e aí o que os fariseus fizeram? Conforme vimos nas lições passadas, os fariseus também pegaram essa lei e fizeram uma interpretação errônea dessa lei. Da mesma forma que eles fizeram a interpretação do mandamento não matarás, não matarás, não adulterarás e vice-versa, eles interpretavam a lei ao seu bel prazer, já vimos isso em lições anteriores. Da mesma forma também eles fizeram uma interpretação errada dessa lei. Então, eles usavam essa lei com o propósito de justificar a vingança deles. É o que a imagem sugere. Olha, 2 fariseus conversando. Nós precisamos nos vingar. E aí é vingar de alguém. Então eles pegavam a lei, usavam a lei para endossar a vingança deles, a retribuição pessoal. E dessa forma, então, o que acontecia? Eles descaracterizavam o real significado e objetivo da lei, que não era promover a vingança, não era dar incentivo à vingança, mas naquelas situações de uma ofensa, de um prejuízo ou de um mal feito a alguém, essa lei visava o quê? O que para eles na época era uma justiça. Então, se alguém feriu o meu olho, eu tinha direito de ferir o olho dele. Então, visava exatamente o controle para que fosse feito exatamente na proporção do dano sofrido. Mas os fariseus pegavam a lei e descaracterizavam esse objetivo e começavam a endossar, para endossar sua vingança pessoal.
a sua retribuição pessoal contra alguém. Tanto que eles vão dizer algo muito importante nos mandamentos, quando Jesus vai dizer assim, olha só, na leitura bíblica em classe, que era para amar, né? Amar e aborrecer. Ouviste o que foi dito aos antigos, 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esse aborrecerás o teu inimigo não havia na lei. Isso foi um acréscimo feito pelos religiosos, pelos fariseus, pelos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles queriam usar de vingança com aqueles que o aborreciam, com aqueles que o perseguiam, com aqueles que faziam um dano qualquer, um mal a eles. Então, esse acréscimo foi colocado por eles. Então, a lei não tinha essa questão de aborrecer o seu inimigo. Então, dessa forma, eles então alteravam, descaracterizavam completamente o objetivo da lei. Então, em nenhum momento a lei mosaica ela vai defender a busca por vingança. Em nenhum momento a lei dada por Deus a Moisés ela vai aprovar a vingança. Pelo contrário, ela vai proibir terminantemente a vingança. Em Levítico capítulo 19 e o versículo 18, a palavra diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí os fariseus acrescentavam para poder endossar o seu desejo de vingança: aborrecerás o teu inimigo. Não, em nenhum momento a Bíblia aprovava a vingança. Em Provérbios capítulo 20 e o versículo 22, nós vamos ver algo muito interessante também sobre esse detalhe. Provérbios capítulo 20, versículo 22, diz exatamente assim, olha, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Então, a posição dos fariseus em relação à lei, né, da vingança era usar a lei para endossar os seus desejos de vingar contra alguém. Mas qual que deve ser a posição do cristão em relação à lei do talião e à vingança, da retaliação? Olha só a imagem sugestiva. Alguém que tinha algo, né, que talvez foi perseguido por esse indivíduo que está no computador e agora ele viu a oportunidade, né, de se vingar dessa pessoa. Agora eu me vingo dele. E a imagem é bem interessante porque quando a pessoa ela quer se vingar de alguém, ela se vinga pelas costas. Não há vingança de cara a cara. Não há vingança frente a frente. A vingança sempre vem pelas costas. Então, qual que deve ser a postura do cristão em relação à lei do talião e da vingança? Primeiro, temos que entender o que é cristão. Cristão é aquele que se parece com Cristo, age como Cristo agiu e ama como Cristo amou. Em 1 João 2, versículo 6, nós vemos o apóstolo João falando exatamente sobre isso e dizendo dessa forma assim. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele quem? Em Cristo, também deve andar como ele andou. Então, a relação do cristão com a retaliação, com a vingança, é agir como Cristo agiu. Ou seja, o cristão nunca pode cometer vingança pessoal. Seja qual foi a ofensa, seja qual foi a perseguição sofrida, seja qual foi o mal ou o dano sofrido, o cristão nunca pode cometer vingança pessoal. Por quê? Porque Jesus jamais cometeu vingança contra alguém. Então, no reino de Deus, o cristão precisa entender que ele não domina apenas as suas ações, mas ele precisa dominar também as suas reações. Então, diante de uma situação dessas que estamos dizendo aqui, o cristão ele tem que dominar a sua reação. Então nós podemos ver que o cristão ele prega e vive o amor e não o ódio. E o cristão tem a consciência que a vingança, isto é, a justa retribuição, pertence a Deus. O que Deus vai dizer em sua palavra? Minha é a vingança. Olha o que diz lá em Romanos, né, capítulo 12, versículo 19. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12 e o versículo 19. Alguns versículos nós teremos que ler, mas lá diz exatamente assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
Então, quando a Bíblia diz aqui para nós não vingarmos a nós mesmos, mas dar lugar à ira, não é você dar lugar à ira, à sua ira. Não é você dar lugar à sua raiva. Porque diante de uma ofensa, diante de um mal nos feito, nós sentimos ira, mas esse dar lugar à ira significa você dar lugar à ira de Deus, você dar lugar é simplesmente você deixar o assunto com Deus, porque quando a Bíblia diz, Deus dizendo minha é vingança, o que significa isso? Significa que a vingança de Deus significa o exercício da sua justiça. E por que Deus está dizendo para nós não vingarmos? Porque nós não saberemos fazer justiça. A vingança de Deus, ela é diferente da vingança do homem. Então, Deus, ele faz a justa retribuição. Em Romanos capítulo 14, versículo 10, olha só o que diz lá, Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, o que nós aprendemos aqui é que nós não podemos nos vingar de ninguém, porque a vingança pertence a Deus. Essa vingança significa a justa retribuição pertence a Deus. Deus vai retribuir a pessoa com justiça, porque Deus é justo. E nós precisamos lembrar que existe a lei da semeadura. O que a pessoa semear, ele vai colher. Então, nós não podemos nos vingar. Em Deuteronômio 32, o versículo 35, olha só o que a palavra de Deus diz lá. Em Deuteronômio 32 e 35, diz assim: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé. Tá vendo? Minha é a vingança e a recompensa. Então a vingança de Deus significa a justa retribuição por parte de Deus àquele que foi o ofensor, aquele que provocou o dano, aquele que provocou o prejuízo, aquele que fez o mal. A justa retribuição pertence a Deus. Então é você deixar na mão de Deus. É você deixar Deus resolver. É deixar o assunto com Deus. Isto é dar lugar à ira, é dar lugar à ira de Deus, é deixar Deus resolver. A ira de Deus ali não é raiva, não é ódio. A ira de Deus aqui significa a justiça de Deus, a justa retribuição de Deus. Então essa deve ser a postura do cristão em relação à vingança, à lei do talião e da vingança. Pois bem, e qual que é a posição de Jesus? Já vimos a posição dos fariseus e escribas, já vimos a posição do cristão. Agora, qual que é a posição de Jesus em relação à lei de talião e à vingança? Jesus ensina a que nós não governemos as nossas relações com os outros seguindo a lei de talião. O que a lei de talião ensina? Olho por olho, dente por dente. A lei de Moisés está incluído, a lei de talião, que é olho por olho e dente por dente. Então, Jesus vai nos ensinar que nós não podemos governar as nossas relações seguindo a lei de talião. A imagem que sugestiva que nós colocamos aí é de alguém que fez mal para esse indivíduo que está em pé, alguém que lhe causou dano, alguém que lhe causou prejuízo, alguém que lhe fez mal, e agora essa pessoa que lhe fez mal está numa situação difícil. Seria o momento desse indivíduo se vingar dele, mas o que ele diz? Não importa o mal que você me fez, eu te ajudo, eu vou te ajudar. Essa é a postura de Jesus. Então Jesus ensina que ao invés de nós tentarmos se vingar do culpado, daquele que nos prejudicou, que nós façamos o bem a essa pessoa. Então nós percebemos que esse ensinamento de Jesus é algo transcendental. Esse ensinamento de Jesus é algo quase que sobrenatural, uma coisa que nós só conseguimos viver se pela graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não sejamos hipócritas e nem demagogos. Na nossa natureza pecaminosa, na nossa razão, nós não conseguimos viver esse ensinamento, porque nos padrões humanos, o nosso desejo no momento em que somos atacados é revidar, é se vingar. Mas Jesus está ensinando que não, que nós precisamos, ao invés de vingar, fazer o bem para essa pessoa. Então Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar essa antiga lei da vingança, que permitia uma retaliação autorizada e aplicada pelo juiz após transjulgada, após o julgamento.
E aí Jesus vai introduzir nessa lei, ele vai, como diz, aprofundar essa lei, ele vai introduzir nessa lei uma reação, como eu disse aqui, transcendental, uma reação sobrenatural, uma reação que vai além da nossa capacidade humana diante das injustiças sofridas. E qual que é essa reação transcendental que ele vai introduzir para poder aprofundar essa lei? Está em Mateus 5,44. E ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Olha só o que Jesus faz. Diante de alguém que te prejudicou, diante de alguém que te fez de mal, que te ofendeu, ao invés de você vingar, Jesus aprofunda esse mandamento e nos diz que nós precisamos amar essa pessoa, que nós precisamos abençoar essa pessoa, que nós precisamos fazer o bem para essa pessoa e orar por essa pessoa. Então, nós vamos observar que esse mesmo mandamento o apóstolo Paulo vai repetir lá em Romanos capítulo 12, versículo 19 ao 21, ali não é 29, tá, gente? É uma digitação. É 19 ao 21. Paulo vai repetir esse ensinamento aqui. E ele vai dizer o seguinte: olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então a justa retribuição, a justa retaliação vem da parte de Deus. E aqui ele repete esse ensinamento transcendental de Jesus acerca da vingança. Ele diz: se o teu inimigo é aquele que te persegue, é aquele que te fez mal, é aquele que te prejudicou de alguma forma. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É o que a imagem sugere. Não importa o mal que você me fez, eu vou te ajudar. Então a relação de Jesus com a lei de talião e a vingança é uma relação de perdão. É uma relação de você vencer o mal com o bem. É uma relação de você não se vingar, mas de você ir além dos padrões humanos, que seria a vingança. Então, nós aprendemos nesse tópico que o cristão, ele precisa viver, entender que ele não pode se vingar de ninguém por nenhum motivo. E ele deve entregar a situação para Deus. E Deus é que vai dar a justa retribuição dentro da sua justiça, dentro do seu caráter, dentro das suas características. Então, é nós vivermos isso. Não é fácil viver isso. Não é fácil. Repito, para viver esse ensinamento, é só pela graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por quê? Que fazendo bem para a pessoa, Paulo está dizendo que você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele. Porque quando uma pessoa te ofende, quando uma pessoa nos insulta, quando uma pessoa nos prejudica de algum modo, quando as pessoas nos fazem o mal, o que essa pessoa espera? Ela espera que nós retribuamos da mesma forma. Ela espera que nós vamos agir na mesma proporção. Ela espera que nós vamos revidar. Ela espera que nós vamos retaliar. Mas aí, quando você responde essa pessoa com o bem, responde essa pessoa fazendo o bem para ela, você coloca essa pessoa numa situação difícil. Você desarma completamente aquela pessoa. Então, nesse primeiro tópico, é nós entendermos que a vingança não é da natureza do reino de Deus. E se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós não podemos agir com vingança em nenhuma situação. E não podemos também, buscar a vingança em nenhuma situação, se nós queremos realmente fazer parte do reino de Deus. Pois bem, este é o nosso primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos abordar que enquanto a vingança não é natureza do reino, nós vamos aprender no segundo tópico que o amor já faz parte do reino. Que o amor é a expressão natural do reino. Então nós temos, no primeiro tópico, a lei de Talião, que é a lei da vingança e da retaliação equitativa e proporcional. E nós temos no segundo tópico, mostrando a lei do amor.
Por quê? Porque o amor é a expressão natural do reino de Deus. Então, esse é o elemento para combater a vingança. Lembre-se que lá atrás nós falamos que existe um elemento para se combater a vingança. Que elemento que é esse? Esse elemento é o amor. Então a imagem sugestiva que você está vendo é de um cordeiro, né, de uma ovelha, assim bem alto, e embaixo lobos. Esses lobos representam a vingança e os seus agregados, como o ódio, a raiva, a ira, tudo isso leva à vingança. Então, os lobos aqui representam a vingança, e esse cordeiro alto, iluminado, representa o amor, porque o amor, ele coloca sobre o seu domínio a vingança e os seus agregados. O amor coloca sob o seu domínio todos os sentimentos que levam à vingança. Então, o elemento que vai combater a vingança, que vai combater o desejo de vingança é o quê? É exatamente o amor. Então, em contraposto à lei de Italião, que ensinava uma retaliação equitativa, Jesus ele vai aprofundar essa lei e ele vai ensinar que o amor deve reger os nossos relacionamentos, e ele faz uso de ilustrações para mostrar como se deve resistir o mal da vingança. Então Jesus ele vai fazer ilustrações como é possível nós vencermos a vingança se nós tivermos e vivemos o amor. Então vamos acompanhar versículo por versículo. A primeira ilustração que Jesus faz para mostrar para nós que nós podemos vencer, combater a vingança, a primeira ilustração que ele usa é a ilustração do versículo 39 da nossa lição bíblica em classe, que diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, primeira ilustração que Jesus faz aqui é a questão de alguém bater no rosto de uma pessoa e a pessoa virar outra face. É óbvio que isso aqui é uma ilustração. Ninguém vai sair batendo no rosto de uma pessoa por aí. Então, virar a outra face significa o quê? Virar a outra face significa não se render à ira. Virar a outra face significa não revidar a ofensa, não revidar a provocação. Para quê? Para que Deus seja glorificado em nossas ações e reações. Em Efésios 4:26 diz o quê? Irai-vos e não pequeis. Ou seja, no momento em que a pessoa te ofende, no momento em que a pessoa ela te faz algum mal, esse é o momento, na ilustração de Jesus, em que a pessoa bateu na sua face direita. Aí, ao invés de revidar, ao invés de retaliar, Jesus ensina que você deve virar a outra face. Então, o que é virar a outra face? É exatamente você não revidar a ofensa e aquela provocação. Quando você tem uma reação de não entrar no jogo da pessoa e retaliar a pessoa está esperando isso. Mas quando você vira a outra face, você vai simplesmente resistir o mal. Você vai resistir à provocação. Você vai resistir à ofensa e não vai entrar na briga, na confusão. E ali o nome de Deus será glorificado na sua vida. Então, os servos de Cristo precisam entender que eles devem ser capazes de controlar a sua reação quando forem insultados ou agredidos. E a reação que Jesus espera numa situação dessa é de virar a outra face. Ou seja, é de você não reagir. É de você não se render à sua raiva. É de você não se render à sua ira. Irai-vos e não pequeis, significa que a ira não é o pecado. Você vai se irar, somos humanos, vimos isso em lições passadas. Nós nos iramos diante de provocações, mas nós oferecemos a outra face quando nós não revidamos a provocação, quando nós não agimos dominados pela ira. Então, quando eu controlo a minha reação ao ser insultado ou agredido, eu estou virando a outra face. E eu estou tomando uma atitude que para muitos é uma atitude de covarde. Porque para muitas pessoas a vingança é sinal de coragem. Para muitas pessoas, se vingar, não levar desaforo para casa, pagar com a mesma moeda, dar o troco, para muitos isso é um sinal de coragem. Mas para Jesus, essas atitudes são atitude de quem é fraco. Então, para Jesus, forte não é aquele que revida, forte não é aquele que retalia, forte não é aquele que não leva desaforo para casa, forte não é aquele que paga com a mesma moeda, não.
Para Jesus, isso são atitudes de pessoa fraca. Para Jesus, a pessoa forte é aquela pessoa que não busca vingança, é aquela pessoa que não revida, é aquela pessoa que ela não se rende à ira e não revida a provocação e a ofensa. Não, essas sim são atitudes de quem é forte. Não importa o que as pessoas vão dizer, que você é bobo, que você é idiota, que você é otário, que a pessoa fez isso, aquilo em cima de você e você não fez nada, e você não revidou nada. E aí, isso tudo são pessoas que estão dizendo que você é uma pessoa fraca. Mas para Jesus, quando você age assim, você é uma pessoa forte. Por quê? Porque você está virando a outra face. Então essa é a primeira ilustração que Jesus faz. E para fazer isso, para fazer isso, você precisa ter o quê? Você precisa ter esse elemento que é o elemento capaz de combater a vingança, que é o amor. Outra ilustração que Jesus faz está no versículo 40, e ali ele usa uma ilustração muito interessante, que é sobre arrastar para os tribunais. O versículo 40 diz assim, olha só, versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Olha só, por que Jesus está falando isso, né? Se alguém quiser te tirar a sua vestimenta. Aqui Jesus está ensinando que ao que está sofrendo ações por parte do litigante, que não devemos responder com ressentimentos, mas fazer uma concessão. Esse termo pleitear é um termo jurídico, né? Então aqui Jesus está se referindo àquelas pessoas que levavam a outra para os tribunais. Então nós observamos que, às vezes, é melhor você fazer concessões do que você persistir numa batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Por que Jesus está usando essa ilustração aqui? Vamos lá. Exatamente porque a túnica, conforme a imagem que você vê, a túnica era uma roupa interior, essa roupa era usada para o serviço, em especial o trabalho braçal. Então, a imagem é aquela roupa, a veste de baixo, né? Então, usar essa roupa em situação pública era considerado desonroso e inapropriado. Por quê? Porque era uma roupa de vestes internas. Roupa, né? Comparado à nudez, quando a pessoa usava essa roupa em público. Então, essa roupa, que é a túnica, ela poderia ser demandada em processo judicial, como indenização ou ressarcimento. Por exemplo, se você devesse a alguém naquela época um dinheiro, e você não tivesse o dinheiro para pagar, a pessoa podia arrastar você para o tribunal e exigir como pagamento, ou como pagamento, a sua túnica. Ela poderia ser requisitada em processo judicial, como um penhor da sua dívida. Mas a capa não. A capa já era uma roupa exterior que vinha por cima da túnica. Então essa capa ela era usada para transitar em público e para proteção do frio, e servia até como para se cobrir no frio. Então ela tinha um valor moral muito grande. Diferentemente da túnica, a capa ela não poderia ser demandada em processo judicial e não podia servir como penhor permanente. Você vai confirmar isso lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 26 e 27. Vamos ler lá. Êxodo 22, 27 vai falar sobre isso. Olha só o que diz lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 26 e o versículo 27. Diz assim, olha. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, no restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é sua cobertura, e o vestido da sua pele em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei. Então, a capa não podia ser tomada como penhor num processo judicial. A túnica, sim. E aí, o que Jesus fala, ilustrando aqui? Ele vai dizer, olha, se alguém quiser tomar a sua túnica, a sua vestimenta, dê também a ele a capa. Então, dê a ele aquilo que ele não tem direito, porque a capa ele não tinha direito de tomar como penhor, como pagamento da dívida, mas a túnica tinha. Então Jesus está dizendo de maneira assim transcendental, olha, se alguém colocar você no tribunal querendo a sua túnica, dê também a ele a capa, dê também a ele aquilo que ele não tem direito. Então aqui Jesus está ensinando que o cristão ele deve se desprender de todo o sentimento de vingança e justiça própria em prol de um bem maior. Por que Jesus ele fala sobre isso? Para que a pessoa alcance um bem maior. Qual que é o bem maior? A paz de todos, a sua própria paz. Então, aqui Jesus usa uma ilustração de algo que para muitos isso é sinônimo de fraqueza.
que para muitos é sinônimo de bobeira, de pessoa boba, de pessoa tonta. Não. Mas aqui Jesus está dizendo que para você ter paz de espírito, para você ter tranquilidade, às vezes é melhor você fazer concessões. Às vezes é melhor você se desprender. Às vezes é melhor você abrir mão do seu direito para que você tenha paz. Então largar também a capa aqui fala exatamente disso. É que às vezes é melhor você abrir mão do seu direito, às vezes é melhor você fazer uma concessão para que você tenha paz, para que você tenha tranquilidade. A outra ilustração que Jesus faz está no versículo 41, e ele vai dizer o seguinte no versículo 41, olha só: e qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então o que Jesus está dizendo aqui? Porque naquela época, qualquer soldado romano, ele tinha o direito de, a qualquer momento que ele quisesse, obrigar um judeu a transportar sua bagagem por cerca de 1 milha, que dá mais ou menos 1,5 km. Ou seja, o soldado romano está levando alguma caixa, alguma bagagem, né, pesada para algum lugar, ele tinha o direito de parar qualquer pessoa, qualquer judeu na rua e dizer: olha, vem aqui e leva essa caixa para mim. Era um direito dele. E se a pessoa não fizesse, poderia ser presa. Então Jesus pega isso como ilustração e diz exatamente isso: ó, se alguém te fizer caminhar 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que os discípulos tivessem uma atitude servil, indo além, né, daquilo que lhe obrigaram a fazer. Não se trata, a 2ª milha, não se trata de uma obrigatoriedade, porque você foi obrigado a caminhar 1 milha. Mas quando você caminha mais uma, né, é você caminhar de maneira voluntária, sem fazer algo emburrado, chateado, né, bravo, nervoso. Não, ali você está fazendo aquilo para ir muito mais além do que a pessoa te pediu. Então aqui Jesus está falando de uma humildade que todos os servos devem ter, porque essa humildade ele mostrou ao longo da vida. Como exemplo aqui dessa questão de obrigar a fazer algo, nós temos ali Simão Sirineu, que foi obrigado pelo soldado romano a levar a cruz de Jesus. Então Jesus está usando essa ilustração de caminhar 1 milha a mais daquilo que lhe obrigaram a fazer, exatamente para que você vá além. Porque aí, da mesma forma que Paulo disse lá atrás, você estará colocando uma brasa viva na cabeça da pessoa. Olha só como Jesus ele é transcendental em seus ensinamentos. Depois, outra ilustração que Jesus faz é o versículo 42, onde ele vai dizer o seguinte, no versículo 42, ele vai dizer assim: dá a quem te pedir e não te desvies. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então aqui, Jesus está usando a ilustração mostrando que é preciso fazer algo por alguém. Então aqui Jesus está ensinando que diante da necessidade do outro, o cristão que realmente tem amor no coração jamais agirá com indiferença. É isso que Jesus está falando aqui. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ajudar as pessoas. E geralmente, nós ajudamos as pessoas quando elas pedem. Mas existem 2 situações em que você pode ajudar alguém. É quando a pessoa pede e quando nós percebemos a necessidade da pessoa. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós só ajudamos quando as pessoas pedem. Mesmo percebendo a necessidade, mesmo percebendo que a pessoa precisa de ajuda, muitos de nós acabamos fazendo algo por alguém quando esse alguém está pedindo. Mas aqui Jesus está ensinando que nós precisamos, diante da necessidade do outro, pedida ou percebida, que nós não podemos agir com indiferença. Então, nós temos uma atitude generosa, né, de emprestar ou doar sem querer algo de volta. Nunca se negando a dar, a doar. Por quê? Porque isso é um privilégio. Lá em Atos 20:35, a palavra vai dizer que antes melhor coisa é dar do que receber. Você está na posição de emprestar a alguém. Você está na posição de doar algo para alguém. Você está na posição de fazer algo por alguém. É muito melhor do que você estar na posição de ser ajudado por alguém. Então aqui Jesus está usando essa ilustração exatamente para mostrar que nós
precisamos, ao invés de nos vingarmos de uma pessoa, e esse fazer algo por alguém, não é fazer apenas pelo necessitado que não tem nada contra você, por aquele que não te ofendeu, não. É fazer algo por alguém que te magoou, fazer algo por alguém que te ofendeu, fazer algo por alguém que te perseguiu, que te fez mal. Quando você consegue fazer isso, você está numa posição de alguém que entendeu o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, uma vez que alguém te fez mal e a pessoa estiver numa situação precisando de ajuda, é o momento de você mostrar que você não é vingativo, mas que você vive o reino de Deus já aqui na terra. Então, essas são as ilustrações que Jesus faz sobre o amor é a expressão natural do reino de Deus. Então, o elemento para vencermos a vingança, para combatermos o desejo de vingança, de retaliação, de pagar com a mesma moeda, de não levar desaforo para casa, de dar o troco, é o amor. O amor vai nos levar a combater todos esses sentimentos e não agirmos com vingança, mas deixarmos na mão de Deus, entendendo que existe a lei da semeadura e que Deus fará a justa retribuição àquela pessoa que nos causou o mal. Pois bem, e assim chegamos ao nosso terceiro tópico. Nesse terceiro tópico, nós vamos falar sobre buscando a perfeição de Cristo. Então, o que Cristo está querendo com esse ensinamento, contradizendo a lei de Italião e da vingança, olho por olho, dente por dente, é exatamente nos levar a vivermos a perfeição do reino de Deus. Então, a perfeição do reino de Deus, ela passa primeiramente por uma justiça mais elevada. O que isso quer dizer? Que a justiça exigida por Cristo é mais elevada porque ela estabelece um padrão que é incompatível com a natureza humana caída. É o que nós dissemos lá atrás. Qual que é o padrão da natureza humana caída diante de uma ofensa, de uma perseguição ou de um mal que nos é feito? É nós imediatamente retaliarmos ou então traçarmos uma vingança com o tempo para ser executada. Esse é o padrão da natureza caída. A imagem que nós estamos vendo aí, sugestiva, é a imagem de Estevão sendo apedrejado. Mas mesmo Estevão sendo apedrejado, ele não amaldiçoou essas pessoas. Ele não amaldiçoou os seus agressores. Ele não amaldiçoou os seus assassinos. O que ele disse? Pai, não lhes impute esse pecado, porque não sabem o que fazem. Em outras palavras, ele estava dizendo a mesma coisa que Jesus disse na cruz. Pai, não impute esse pecado, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então essa é a justiça mais elevada no reino de Deus. Essa é a perfeição do reino de Deus. Nós vemos então que o que Jesus está ensinando é que se você puder amar o seu inimigo e orar pelo que te maltrata, pelo que te persegue, se você conseguir fazer isso, abençoar aquele que está te amaldiçoando, aquele que está te prejudicando, então você vai estar mostrando realmente que Jesus é o Senhor da sua vida e que você vive o reino de Deus aqui na terra. E uma vez se você consegue fazer isso, você está sendo perfeito aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. A sua justiça está sendo mais elevada, porque no entendimento humano, diante de uma situação, de alguém fazer mal para o outro, a justiça do homem é o quê? A justiça do homem é revidar, é se vingar. Mas a justiça elevada de Deus, ela é totalmente diferente. Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa importante dentro da perfeição no reino de Deus é o amor perfeito. Então Jesus está dizendo que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Essa é a justiça, mais elevada na perfeição do reino de Deus. Olha só a imagem que nós vemos aqui. O indivíduo da esquerda, bravo, nervoso, dizendo para o outro, olha, eu te odeio, seu idiota. Quero que você morra. Desejo tudo de ruim para você e sua família. E qual que é a resposta do outro? A resposta do outro é, Deus abençoe você e a sua família, toda a sua família. Muita saúde, paz e felicidades. Olha só a resposta, a reação do outro.
Romanos 12:17 diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então aqui, esse indivíduo da direita poderia retribuir as palavras que o outro da esquerda disse. Palavras de maldição para ele e para a família. Mas o que ele fez? Ele cumpriu o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Né? Amar os vossos inimigos, bendizer o que vos maldizem, fazer bem o que vos odeiam e orar pelos que maltratam e vos perseguem. Então, se alguém te desejar o mal e te ofender, não pague o mal com o mal. O que Paulo disse, não pague o mal com o mal. Então, quando você paga o mal com o bem, o que acontece? A pessoa vai se sentir mal, vai ficar sem graça, envergonhada, mesmo que ela não te demonstre na hora. Então, a pessoa está esperando uma reação sua, porque você a insultou, ela te insultou, ela te fez um mal, ela te prejudicou em alguma coisa, te ofendeu, e ela espera de você uma reação semelhante ou pior. Mas aí você vem fazendo o bem para aquela pessoa fica envergonhada. Pode não demonstrar na hora, mas ela fica envergonhada. Porque você desarma completamente a artimanha de Satanás para criar uma briga, para criar uma confusão, para iniciar uma briga sem fim. Porque aí você revida, a pessoa fala de novo, você revida, a pessoa revida, você revida, a pessoa revida, e daqui a pouco está uma briga generalizada, levando até mesmo à morte, à violência ou até mesmo à morte. Então, o que Jesus está dizendo é que nós devemos fazer o bem para aqueles que nos fazem mal. É isso. Então, ao invés de planejar a vingança, se vingar da pessoa, é você orar por ele. Mas entenda uma coisa, o contexto bíblico de Mateus 5,44, quando fala orar pelos nossos inimigos aí é aquele que te prejudicou de alguma forma, é você orar para abençoar a pessoa. Não é você orar para Jesus quebrar a perna dele, não é você orar para Jesus fazer ele sofrer um acidente, não. O contexto ali fala sobre bênção, então você orar para Jesus abençoar a vida dele. E quando você faz isso, é a lei do retorno. A bênção também vem para a sua vida. Então, Jesus está dizendo que nós devemos fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. Porque assim nós amontoaremos brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Ela vai ficar desarmada. E o inferno será derrotado porque uma briga e uma confusão não será iniciada no que depender de você. Então, meus queridos, outro elemento que faz parte da perfeição no reino de Deus, o reino de Deus é perfeito porque ele tem uma justiça mais elevada que a dos homens, tem um amor mais perfeito. 43 e 44 já lemos aqui, é sobre você orar pelo inimigo, por aquele que te persegue, fazer o bem. E quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, o amor citado aqui por Jesus nesse texto é o amor ágape. É aquele amor que significa benevolência, um amor que é invencível, é uma benevolência infinita, né? É acolher bem, é receber com alegria. Este é o amor. Ou seja, isto significa que devemos amar a pessoa não importando quem seja ou o que a pessoa tenha feito contra nós. A primeira imagem que você vê aí é a imagem de Zaqueu. Zaqueu, ele era odiado pelos judeus, porque era cobrador de impostos. Os judeus tinham pavor daqueles judeus que trabalhavam como cobrador de impostos, tinham raiva deles. Mas Jesus chega e o ama e salva Zaqueu. A segunda imagem que nós vemos é a imagem da mulher adúltera, quando todos queriam matá-la, todos queriam, executá-la por causa do seu pecado. Jesus chega e ama aquela mulher e também perdoa aquela mulher. Então, amar o inimigo, amar aquele que te persegue, amar aquele que te faz mal, amar aquele que de alguma forma te prejudica, é uma graça sobrenatural de Deus. Somente é manifestada na vida daquele que nasceu de novo, na vida daquele que tem o Espírito Santo governando a vida dele. Irmãos, eu repito, não sejamos hipócritas e não sejamos demagogos. Nós só conseguimos viver esse ensinamento se tivermos a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Pela nossa razão, nós não conseguimos agir dessa forma. Pela nossa razão, nós jamais conseguiremos viver esse ensinamento de Jesus acerca da vingança e da retaliação. Por quê? Porque a nossa razão, ela quer revidar.
A nossa razão, ela quer buscar vingança. A nossa razão quer dar o troco. A nossa razão quer pagar com a mesma moeda. A nossa razão não quer levar desaforo para casa. Por isso que viver esse ensinamento é só pela graça natural do Espírito Santo. Então, se nós conseguimos fazer isso, se nós conseguimos amar o nosso inimigo, o inimigo é aquele que te faz mal de alguma forma. Se nós conseguimos fazer isso, significa então que nós estamos alcançando a perfeição na perspectiva do reino de Deus. Por quê? Porque Deus quer que nós, em seu reino, sejamos o quê? Perfeitos como Pai. Então, no versículo 45 ao 48, Jesus ele passa esse ensinamento e ele vai dizer o seguinte, depois de perguntar, olha, se você amar aquele que ama você, que bem há nisso. Né? Todo mundo faz isso, não há nenhum galardão nisso. E Jesus depois termina dizendo, olha, diante disso tudo, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeitos como o Pai. Mas que perfeição é essa? Quando Jesus fala que nós fazendo tudo isso, que nós agindo assim, dessa forma que ele nos ensinou, né, combatendo a vingança e a retaliação nos padrões humanos, Jesus ele está falando de uma perfeição que nós alcançaremos e seremos iguais ao Pai. Só que essa perfeição que Jesus se refere no texto não significa a pessoa ser sem pecado ou a pessoa ser impecável. Por quê? Porque isso é impossível. Para nós, neste corpo de natureza pecaminosa, é impossível nós não pecarmos, é impossível nós sermos impecáveis. Não é essa perfeição que Jesus se refere. Jesus, ele está aqui mostrando aqui para nós que essa perfeição é a maturidade espiritual que faz o cristão capaz de imitar a Deus, ministrando bênçãos e perdão a todos sem parcialidade, buscando uma vida cada vez mais parecida com a de Jesus e de Cristo. É o que a imagem sugere, é você andar nos mesmos caminhos que Jesus anda. É você seguir os mesmos passos que Jesus anda, sustentados por ele. É os seus pés sobre os pés de Jesus. Aí simboliza o quê? É você caminhar nos mesmos caminhos de Jesus. Então, essa é a perfeição que o Pai espera de nós. A perfeição não de impecáveis, não. É a perfeição de viver esse ensinamento da lei do amor, da lei do perdão, de viver esse ensinamento que nós não podemos retribuir aos nossos inimigos. Repito, inimigos é aquele que te fez mal de alguma forma, algum tipo de mal. Nós não retribuímos ao nosso inimigo pelos padrões humanos, mas deixarmos com Deus. É combater o mal feito contra nós com o bem. É nós simplesmente amarmos essas pessoas e perdoar essas pessoas. Essa é a perfeição que faz parte do reino de Deus. Então, nós temos que buscar essa perfeição de viver o amor de Cristo, de viver como Cristo viveu, de agir como ele agiu, de fazer o que ele fez. Essa é a perfeição que Deus espera de nós. Fazendo isso, alcançando essa perfeição, nós estamos vivendo o reino de Deus aqui nessa terra. Então, meus irmãos, nesse último tópico, buscar a perfeição de Cristo é buscar viver como Cristo viveu. Buscar a perfeição de Cristo é viver esses ensinamentos que Jesus deixou acerca da vingança e da retaliação. Isso é a perfeição, isso é ser perfeito como o Pai. Pois bem, e para nós terminarmos então, qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Primeiro que Jesus, ele substituiu a lei de Talião pela lei do amor e do perdão. Porque esta é a única lei que é capaz de nos levar a não retribuir as pessoas pelos padrões humanos. É a lei do amor, é a lei do perdão. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para os irmãos de Roma: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Jesus ele pega essa lei de olho por olho e dente por dente e a substitui por uma lei do amor, por uma lei do perdão, porque o amor é o elemento que vai nos ajudar a combater a vingança, que vai nos ajudar a perdoar aquele que nos ofende, que vai nos ajudar a abençoar aquele que nos amaldiçoa, que vai nos ajudar a orar por aquele que nos persegue. Somente o amor
é capaz de fazer isso. Então, essa tem sido a atitude de Deus para conosco. É exatamente essa. Em Salmo 103, no verso 10, o salmista Davi, ele disse algo muito interessante. Salmo 103, no verso 10, ele diz exatamente assim. Olha só, Salmo 103 e 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Você já pensou se Jesus fosse nos tratar segundo nossos pecados? Se Jesus ou se Deus fosse nos tratar segundo, nos retribuir segundo as nossas iniquidades, nós seríamos fulminados. Mas ele nos retribuiu com amor. E a maior prova desse amor foi Jesus sendo enviado para morrer na cruz do Calvário, não por mim apenas, não pelos bonzinhos, mas por todos os seres humanos da terra. Então, nós concluímos que a base para nós vencermos a vingança e alcançarmos a perfeição que Deus espera de nós no seu reino, o quê? É o amor. É isso que Jesus espera de nós, porque com amor, vivendo em amor, praticando o amor, nós vamos conseguir viver esse ensinamento de Jesus e vamos simplesmente alcançar a perfeição que Deus espera de nós. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus e de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não amou apenas a igreja, ele amou o mundo inteiro. E pelo mundo inteiro ele manifestou o seu amor, enviando Jesus para morrer no lugar do homem. E aí, uma última conclusão ainda que não coloquei aqui no subsídio, porque eu lembrei disso depois e não coube, não quis mais alterar, é que nós temos que entender que estes ensinamentos de Jesus acerca da lei da vingança, acerca da retaliação, de nós não sermos vingativos, de nós abrirmos mão, às vezes abrimos mão de algum direito, de nós fazemos concessões em determinada situação, de não nos vingarmos. Não vingarmos é de jeito nenhum, mas na questão de abrir mão de um direito, na questão de, às vezes, fazer concessões em determinada situação, isto não significa que isso não deve ser interpretado, de forma a que temos de tolerar todo tipo de abuso e violência. Então, não significa vingança nunca. O crente, ele busca justiça, mas não vingança. Então, quando nós temos que buscar justiça, tudo bem, mas buscar vingança não. Vingança nunca, justiça sempre que necessário. Então, nós não podemos interpretar todo esse ensinamento de forma que nós temos que tolerar todo tipo de abuso, todo tipo de violência. Não. Uma esposa que é espancada pelo marido, ela tem que buscar justiça. Ela tem que buscar justiça, tem que chamar a polícia para ele. No caso de estupro, de violência sexual, outros tipos de violências, tem que se buscar justiça, mas nunca vingança. Então, nós precisamos entender que esse ensinamento de Jesus não é para nós sermos os bobos da corte, para nós também sermos aquelas pessoas idiotas. Não, não é isso. Nós não podemos buscar vingança, mas podemos sim buscar justiça. Quando possível, dependendo do grau, da situação do que ocorreu, o que Paulo nos ensina, e Jesus também nos ensina, é que é muito melhor nós resolvermos isso internamente, na conversa, no diálogo. Mas existem situações de violência extrema, de abusos extremos, de atitudes extremas, que o crente deve sim e pode entrar para o caminho da justiça e não para o caminho da vingança. Jesus não está combatendo a justiça, ele está combatendo a vingança. E nós precisamos ter discernimento e sabedoria para saber separar aquilo que é vingança daquilo que é a busca pela justiça. Meus irmãos, assim que Deus abençoe cada um, diante dessa lição que nos chama a responsabilidade para reavaliarmos a nossa posição de cristão. Será que estamos vivendo realmente esses ensinamentos? Fica aí a pergunta para você fazer para a sua classe e induzir a sua classe a entender que nós precisamos viver na prática aquilo que Jesus tem nos ensinado, buscando justiça quando necessário, mas vingança jamais. Pois bem, assim chegamos ao final de mais uma lição.
O próximo slide você está vendo o nosso contato. Nós não apenas ministramos lições da EBD, mas também fazemos ministração de estudo bíblicos em geral e de todas essas atividades que você está vendo aí. Também temos o nosso canal no YouTube, um canal novo ainda, não tem nem 2 anos, eu acho, ou vai fazer 2 anos, em que nós criamos para poder compartilhar com os irmãos, né, essa ministração. E se você deseja receber gratuitamente aí o material em PDF, slides que eu uso aqui na ministração, que é por mim elaborado, se você quiser receber gratuitamente esse material, basta você entrar em contato aí pelo meu WhatsApp, por e-mail, que eu teria o maior prazer em enviar para você. Também quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, compartilhar, comentar, curtir, porque o YouTube entende que isso é relevante e ele envia para outras pessoas. E também temos 2 grupos no WhatsApp, né, de auxílio ao professor da EBD. O grupo 1 já está completo, na capacidade máxima do WhatsApp, mas criamos o grupo 2. No link desse vídeo, você vai ter o convite, né, o link convite, na descrição desse vídeo, você vai ter o link convite para entrar nesse grupo de WhatsApp. Neste grupo, é um grupo fechado, eu preferi assim para evitar postagens que só servem para poder encher a memória, sei lá, dos irmãos, e é um grupo fechado onde semanalmente eu envio esse material para os irmãos que fazem parte desse grupo. Se você quiser fazer parte, você pode entrar pelo link convite. Se você não conseguir entrar pelo link convite, você pode entrar em contato comigo que eu te adiciono e enviarei para você com o maior prazer. Que Deus abençoe a sua vida, professor, e que nós tenhamos uma excelente escola dominical neste domingo. E o lema que eu termino as minhas ministrações é: se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Jesus te abençoe e até a próxima semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus para todos, em nome do Senhor.